Este mundo está familiarizado com a mentira. Muito pouco o mundo sabe sobre a verdade. Mas ainda assim, há esperança. Porque há uma fonte de verdade jorrando nesse mesmo mundo que pouco a conhece. Há uma fonte de verdade neste exato momento jorrando aqui neste lugar. Uma fonte de verdade pronta a matar a sede de todos os que quiserem beber dela. Quem quiser beber. E essa fonte se chama Jesus. Em João capítulo 18, no dramático julgamento de Jesus por Pilatos, na verdade, sempre enfatizamos isso aqui, nos 6 julgamentos que antecederam o Calvário, quem estava sendo julgado não era Jesus. Ele comparecia diante das autoridades, mas diante de Deus, quem está sendo julgado sempre é o ser humano. E Jesus é Deus. Então, na verdade, quem estava sendo julgado era Pilatos. Mas nós vamos fingir que Jesus estava sendo julgado. No dramático julgamento, então, entre aspas, de Jesus por Pilatos, o Senhor coloca a questão da verdade em termos muito claros. João capítulo 18, lerei do verso 33 ao verso 38, parte A. Na versão de Portugal chamada O Livro. Verso 33, Pilatos voltou para dentro do palácio e mandou que lhe levassem Jesus. És o rei dos judeus? Perguntou-lhe. Jesus replicou, perguntas isso de ti mesmo ou são outros que o querem saber? Sou porventura judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os principais sacerdotes é que te trouxeram aqui. Que fizeste? Então Jesus respondeu, não sou um rei terreno. Se o fosse, os meus discípulos teriam lutado quando os judeus me prenderam. Mas o meu reino não é deste mundo. Então és rei? Perguntou Pilatos. Jesus respondeu, tens razão em dizer que sou rei. De fato, foi para isso que nasci e vim para trazer a verdade ao mundo. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. De acordo com esse texto, preste muita atenção, verdade é o que jorra dos lábios de Jesus. Verdade é aquilo que Jesus entregou ao mundo primeiro por meio dos profetas. Verdade depois foi aquilo que o Cristo disse e fez diretamente ao se encarnar como um de nós, como um ser humano. Verdade, por fim, é aquilo que Jesus entregou ao mundo por meio dos apóstolos aos quais ele se revelou. Isso, de acordo com a Escritura e de acordo com a fala de Jesus, é verdade. Primeiro, verdade é aquilo que jorra dos lábios de Cristo. Segundo, verdade é aquilo que Jesus entregou ao mundo por meio dos profetas. Terceiro, verdade é aquilo que Jesus disse e fez diretamente ao se encarnar como um ser humano. E quarto, verdade, por fim, é aquilo que Jesus entregou ao mundo por meio dos apóstolos aos quais ele se revelou. Isso é verdade. Verdade, portanto, em uma palavra, é o Evangelho. Verdade é a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há verdade alguma maior e mais profunda que essa. A entrega do Filho é o grande mistério, diz Paulo, que permaneceu oculto desde antes da fundação do mundo e que Deus revelou na hora adequada. O grande mistério. Verdade é, portanto, preste muita atenção, o reencontro do ser humano com o fundamento de sua própria existência, a existência do ser humano. Jesus diz que todos os que amam a verdade escutam a voz dele. Ou seja, a verdade soa familiar a todo ser humano que verdadeiramente a deseja. A pergunta que nós fazemos nesta noite, e o título dessa mensagem bem poderia ser A Busca pela Verdade, ou Buscadores da Verdade.
A pergunta chave para nós a partir de agora é esta: quais são as evidências do desejo sincero pela verdade? O que um ser humano demonstra quando de fato quer a verdade, não a mentira que o mundo tem para oferecer? O que essa pessoa mostra? O que ela exibe em palavras, em atos? O que ela demonstra pensar? O que ela demonstra efetivamente querer e como demonstra isso? Quais são as evidências do sincero desejo pela verdade? Evidência número 1, diga comigo: rendição. A primeira postura de quem realmente quer a verdade, a primeira evidência daquela pessoa que realmente quer a verdade, ela assume um fato: a verdade deve governar. Eu me rendo. A verdade deve governar. Jesus, nessa fala com Pilatos, Jesus associa conceitos incrivelmente distintos, distantes, de categorias completamente diferentes. Jesus associa rei, substantivo concreto, e verdade, substantivo abstrato. Jesus sinonimiza essas coisas, o que é absolutamente surpreendente. À primeira vista, isso não faz sentido algum. Como ao longo dos milênios, podemos tranquilamente dizer isso, poder e verdade raras vezes se encontram. Isso é muito raro na história do mundo. A afirmação de Cristo, promovendo o encontro de rei e verdade, e eu preciso usar aqui a palavra rei mesmo, ok? Eu não vou usar governo ou outra similar. Rei. Jesus, ao dizer para Pilatos, na sua fala com Pilatos, ao falar com Pilatos, promover o encontro de rei e verdade, no mínimo deve ter causado estranheza em Pilatos. Justamente por isso, porque ao longo de milênios, poder e verdade são coisas que raramente se encontram. O fato é que se rei é aquele que reina sobre um povo, no caso de Jesus, o único reinado possível é o reinado da verdade. Cristo é propriamente o rei do império da verdade. É isso que ele vai deixar claro para Pilatos. Jesus respondeu, voltamos à fala de Jesus: tens razão em dizer que sou o rei. De fato, para isso que nasci e vim para trazer a verdade ao mundo. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Aqui se encontra, nessa fala de Jesus, uma poderosa evidência da busca sincera pela verdade. E nós vamos repetir isso com fins didáticos para fixarmos esse princípio. Diga comigo: busca-se uma força indomável que não pode ser manipulada, que não pode se encaixar aos meus apetites, às minhas ambições, ou em meus apetites, em minhas ambições. Não se encaixa em nada disso. A busca pela verdade, no dizer de Jesus, é busca por algo muito acima de mim. Afinal, só a busco porque preciso das respostas que eu admito não ter. A busca pela verdade é rendição, porque primeiro é a admissão. Eu não tenho as respostas. E essas respostas são muito maiores que eu. A verdade me desafiará, olha só, a verdade me desafiará a ser alguém diferente, mas por vezes diferente até daquilo em que um dia eu gostaria de me transformar. Nem aquela pessoa que eu sonho ser, necessariamente não é naquilo que a verdade vai me transformar. A verdade é indomável. Quem busca a verdade, busca o encontro com uma força que não pode ser encaixada em nenhum padrão humano. É uma coisa fora da nossa esfera, é uma coisa acima de nós,
É um princípio que ultrapassa as eras, que vai além da vida. A verdade é tudo isso. A verdade, e só ela, é que deverá me redefinir, por princípio, porque ela é verdade. Ela é justamente a negação de tudo aquilo que não é verdadeiro. Ela sozinha é resposta. Ela sozinha precisa me definir. A verdade é acima de mim. Eu preciso me render, pois ela somente deve governar. Em segundo lugar, verdade, ou a busca pela verdade, é marcada a uma evidência que é esta: o reconhecimento de que a verdade é anterior. Ela está acima de mim, ela é anterior a mim. E neste ponto nós precisamos nos deter. Jesus afirma a Pilatos: e vim para trazer a verdade ao mundo. Quando Jesus afirma isso, nós perguntamos primeiro de onde Jesus Cristo veio. Porque ele diz: eu vim. Vim para trazer a verdade ao mundo. Então perguntamos, de onde Jesus Cristo veio? E é o próprio Cristo quem nos responde em João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele veio de onde? Do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então Jesus veio do céu. A segunda pergunta que fazemos quando ouvimos Jesus dizer: vim para trazer a verdade ao mundo, a segunda pergunta que fazemos é esta: alguém o enviou dos céus à terra? Ele veio por si mesmo ou foi enviado? O que o fez vir? E de novo, o próprio Cristo é quem nos responde em João 6, versos 44 e 46, parte B. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Então Jesus foi enviado pelo seu Pai. Jesus prossegue dizendo: e no último dia eu o ressuscitarei. Somente eu, verso 46, parte B, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Deus, o Pai de Jesus Cristo, enviou seu Filho para entregar verdade ao mundo. Ora, se Jesus veio do céu, enviado pelo Pai, por Deus, para trazer verdade ao mundo, essa verdade vem de uma dimensão externa ao mundo, vem de fora do mundo. Ela possui então uma natureza distinta de todas as naturezas, no plural mesmo, de todas as naturezas que há no mundo. É uma verdade não mundana. É uma verdade extramundo, extramundos. É de fora. Ela não passa. Veja só, as características da natureza da verdade. Essa verdade, que é Jesus e que é trazida por Jesus, não passa, não se atualiza, não se desbota, não se adapta. Ela é simplesmente verdade que governa, verdade que sempre governou, verdade que é, verdade que sempre foi, mesmo antes de haver mundo. Estamos juntos? É isso que Jesus oferece. Algo que vem do céu, algo que vem de cima, de fora do mundo e de antes do mundo. Não é meramente uma verdade como a verdade do mundo. Uma verdade que é a verdade das coisas que se podem ver. Não. A verdade de Jesus é primeiro verdade que fala, que conversa, que dialoga com a nossa essência vital. É a verdade primeira. É a verdade que primeiro se apresenta, olha só, como nosso pai e mãe.
É a verdade que chega a nós como a revelação do próprio ventre que nos gerou, como o próprio sopro que nos deu a vida. Essa é a verdade que Jesus tem para nos oferecer. A verdade que funda toda a nossa existência, que diz mais profundamente de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. É algo que nos define, que nos molda, que norteia toda a nossa vida. Não é uma fala simplesmente exterior. Não é apenas a apresentação de um dado, é muito mais que isso. É a própria resposta que toda a alma humana quer encontrar. Jesus Cristo é a verdade. Em João capítulo 3, verso 35. João Batista diz acerca de Jesus: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Vamos dizer isso juntos, acerca de Jesus, juntamente com João Batista. Vamos falar isso, João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Após entrarem num debate acerca da purificação cerimonial, do se lavar para comer, essa coisa toda que os judeus até hoje praticam, os discípulos de João Batista, saindo desse debate, começam a demonstrar uma espécie de ciúmes de Jesus. Na verdade, ciúmes de João Batista, porque eles veem que Jesus começa a ter vários seguidores, e Jesus começaria, na verdade, por meio dos seus seguidores, a batizar no Rio Jordão. João Batista tenta reencaminhar o pensamento dos seus discípulos. João Batista vê que eles estão com ciúmes dele, mas João Batista sabe muito bem que Jesus é superior a ele, João. E para reencaminhar o pensamento dos seus discípulos, João desenvolve uma argumentação, enchendo essa argumentação de máximas, de grandes declarações, dos chamados aforismos. João Batista vai dizendo em João capítulo 3, versos 27, 29, 31 e 35, várias máximas. Eu quero citar essas máximas de João Batista acerca de Jesus. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. O que tem a noiva é o noivo. Quem vem das alturas está acima de todos. O Pai ama o Filho, verso 35, e todas as coisas entregou em suas mãos. Esse verso 35 de João 3 também pode ser traduzido como: o Pai ama o Filho e deu-lhe autoridade sobre tudo o que existe. Então essa expressão entregou todas as coisas, ou todas as coisas entregou em suas mãos, também é traduzível por deu-lhe autoridade sobre tudo que existe. É a expressão grega pantadédoken. Todas as coisas entregou tudo, deu-lhe autoridade sobre tudo. Dédoken é o perfeito do verbo didomi, o verbo dar. E aqui nós precisamos respeitar o sentido fundamental do modo ou do tempo perfeito. Basicamente, quando se faz uma afirmação usando o perfeito, a atenção pode estar direcionada, isso é o que acontece geralmente, para o resultado atual da ação passada. Então, usa-se o tempo perfeito para se enfatizar que lá atrás, num passado longínquo, algo aconteceu para se chegar a esse resultado atual. E por vezes, para se falar desse resultado atual, a ênfase nesse resultado atual faz-nos até esquecer propriamente o que aconteceu no passado para que se chegasse a esse resultado. Então, focalizando este resultado, o uso do tempo perfeito faz com que até possa acontecer que a ação do passado fique quase ignorada.
O Deus que é apresentado neste terceiro capítulo do Evangelho de João, nós estamos lendo então João 3, versos 27, 29, 31 e 35, lembrando que um dos primeiros versos citados nesta mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, é também verso de João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos, verso 16. Então esse capítulo 3 de João é chave para nós. Devemos supor que o Deus apresentado neste capítulo 3 do Evangelho de João, no diálogo de Jesus com Nicodemos, como o Deus que deu o seu Filho unigênito, essa ação que Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz, é a ação realizada antes da fundação do mundo. Nós devemos supor, sabendo que é o tempo perfeito, Deus entregou todas as coisas a esse Filho que Ele entregou ao mundo. Olha que jogo de palavras. Então Deus entrega o mundo todo, a criação inteira, ao Filho que Ele, Deus, entregou a esse mesmo mundo. Nós devemos olhar para esse capítulo 3 e entender que o Deus que entregou o seu Filho antes da fundação do mundo, entregou o seu Filho aos mesmos seres humanos que de antemão, esse é o dado lá do passado, que de antemão já haviam sido entregues por Deus ao Filho. Lá antes da fundação do mundo, Deus entrega tudo, e eu vou explicar isso. Deus entrega tudo ao Filho, e quando chega a consumação do tempo, Deus entrega ao Filho, ao próprio mundo, que já lhe havia sido entregue. Na King James, em lugar de antes da fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13, verso 8, lê-se, e há alguns irmãos aqui que têm essa versão, do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. A versão de Portugal, que eu usei no início da mensagem, o livro, nos apresenta a ideia de imolação do Cordeiro na eternidade passada, de morte de Jesus, de entrega de Jesus ao mundo como Cordeiro de Deus na eternidade passada. Esse mesmo conceito aparece em Efésios capítulo 1, verso 4, quando Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. E Deus nos escolhe em Cristo, no corpo, no sangue de Cristo, no corpo imolado, no sangue derramado de Cristo. Porque nós nos unimos a Cristo pela fé, nós olhamos para o seu sacrifício e cremos. Só que com isso, Paulo então está dizendo que o Cordeiro foi imolado, Efésios capítulo 1, verso 4, antes da criação do mundo. Pedro, de modo absolutamente explícito, em 1 de Pedro capítulo 1, verso 20, vai dizer que o Cordeiro, como tal, foi conhecido de fato antes da criação do mundo. Então nós temos aqui uma aparente contradição, ou um choque de versões. Na King James, desde a criação. Desde, a princípio não seria o mesmo que antes de. Mas, quando nós olhamos detidamente para 1 de Pedro, capítulo 1, para Apocalipse 13, verso 8, em outras versões, esse aparente conflito parece desaparecer. Porque a questão de fato é esta aqui. Se o Cordeiro foi morto na fundação do mundo, ou seja, de acordo com a King James, desde a fundação, se o Cordeiro foi morto na fundação do mundo, ele foi morto na fundação como o alicerce de tudo que viria. O primeiro de todos os acontecimentos da história do mundo é a morte do Cordeiro. Esse é o fundamento da história.
O encontro com a verdade, na verdade, é um reencontro. É disso que estamos falando. Porque é um retorno àquilo que fundou tudo, o Cordeiro imolado. Esse mesmo sentido de um cordeiro na fundação do mundo sendo imolado, nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 2. Seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo que existe. Entregou-lhe todas as coisas porque, justamente porque ele se entregou por todas as coisas. Todas as coisas existem a partir de Jesus como Jesus sendo o fundamento sacrificial de todas as coisas. Por todos aqueles que ainda virão a existir, dizem as Escrituras, Jesus Cristo já morreu. Estamos juntos? Deus, o Pai, quanto a seu unigênito, deu-lhe todas as coisas e por meio dele, diz o autor aos Hebreus, criou tudo que existe. Ou seja, tendo dado todas as coisas ao seu Filho, então criou-as. Todas as coisas são tuas, meu filho. Todas as coisas que hão de vir pertencem a você. Podemos criar então. A existência surge com um proprietário, uma verdade fundante, o Cordeiro que morreu pelo mundo. Quando hoje alguém se encontra com Cristo pela fé, com Cristo da cruz, diz Paulo, e nele crê, acolhe em seu coração aquele que é o Senhor, aquele que é a verdade fundante de tudo que existe. Cristo é a verdade anterior e superior a mim e a você. Diga comigo reconhecimento. Diga comigo rendição. Em terceiro lugar, se eu me rendo a algo que é mais forte que eu, que é indomável, esse é um sinal de que eu quero mesmo a verdade. Se eu estou aberto para algo que eu não posso de jeito nenhum controlar, é maior que eu. Se eu estou aberto para algo que é anterior a mim, que está acima de mim, algo que vem do céu, e que está na origem do próprio mundo, como seu fundamento, também é verdade que a terceira evidência que vamos observar agora, demonstrada por aquela pessoa que de fato busca a verdade, a terceira evidência é o amor. A verdade como tal é única e incomparável. Não há nada que se assemelhe a ela. Ela é indomável, ela é uma força a qual eu vou me render. Ela é celestial, ela é de uma natureza diferente da natureza mundana, ou das naturezas que vemos no mundo. E mais, ela é a coisa que eu amo, que eu desejo com todas as minhas entranhas, porque ela é única como tal. Quando Jesus responde a Pilatos, tens razão em dizer que sou rei. De fato foi para isso que nasci e vim para trazer a verdade ao mundo. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Quando Jesus diz essas palavras a Pilatos, ele estava requerendo exclusividade dos amantes da verdade. Por quê? Porque é certo que nenhum súdito possui ao mesmo tempo diferentes reis sobre si. Isso seria uma anomalia. Todo rei é exclusivo sobre seu povo. Se Jesus é Senhor, se Ele é com exclusividade o rei do império da verdade,
no próprio dizer dele: eu vim para trazer a verdade ao mundo. Todo o controle sobre a consciência, sobre a vontade, sobre as emoções, sobre a veneração, tudo isso, se não for operado por Cristo, é ao mesmo tempo, a uma só vez, mentira e reinado ilegítimo. Essa autoridade ilegítima certamente será rejeitada por aqueles que buscam realmente a verdade. Verdade e liberdade, em certo sentido, então, são sinônimas. São a coisa a que me apego e que me livram, ou a verdade é a coisa a que me apego e que me livra de toda e qualquer coisa que não seja exclusivamente ela. Eu só a quero. Eu não vou expor aqui publicamente uma conversa que ontem, na verdade, durante a semana, venho tendo com os meus filhos sobre geopolítica. Não vou. Mas uma coisa eu disse para eles ontem, na verdade para os mais velhos, Vitória e Gabriel. A minha preocupação e a preocupação da mãe de vocês, disse a eles dois, sempre foi a de que vocês dessem ouvidos à verdade. Ouvissem a verdade. E não se deixassem levar pela grande mídia, pelos meios de comunicação e informação em massa, que na verdade fazem enormes campanhas pró-determinados pensamentos, para não dizer ideologias. E a nossa conversa foi muito gostosa, muito boa. Mas muito verdadeira e libertadora. É impressionante como o nosso mundo está saindo de uma grande mentira para outra grande mentira. Então a gente está navegando de mentiras em mentiras. Aterradores. Graças a Deus, Jesus Cristo como verdade que é também liberdade. Graças a Deus, que como fundamento do ser, Jesus não nos deixa, se formos sinceros, não nos deixa enganados, iludidos, manipulados. Jesus não. Quem manipula é o mundo. O mundo é altamente manipulador, mentiroso, enganador. Jesus é caminho, verdade e vida. Talvez você entrou aqui dizendo: meu Deus, eu não aguento mais, esse nosso mundo está virado ao avesso. Jesus é liberdade e vida e verdade. Está virado ao avesso, sim, é verdade. É verdade. Mas Jesus está aqui, Jesus não mudou. Não mudou. A história a seguir serve para nós de exemplo da verdade que liberta. Um garoto, Timothy, esse é um nome falso. De 17 anos. É cristão norte-coreano. Concedeu uma entrevista exclusiva à Missão Portas Abertas Brasil. Os pais dele fugiram da Coreia do Norte, mas o Timothy não conseguiu fugir com os pais. Ele ficou para trás. E a Coreia do Norte o classificou então como filho de traidores. Por causa disso, Timothy não teve mais direito à educação, apesar de, entre aspas, não ter sido ele quem supostamente traiu o país. Esse garoto tentou entrar no exército. A resposta do exército norte-coreano foi que ele não poderia entrar. Essa era a última esperança que ele possuía.
só lhe restaria viver nas ruas, pedir comida, dormir no concreto, tentando sobreviver. Tudo isso era muito ruim, e esse garoto tentou sozinho fugir da Coreia do Norte. O pensamento dele era que qualquer lugar seria melhor que a Coreia do Norte. Cruzar a fronteira foi dificílimo na sua fuga, ele conta. Timothy pensou em viver na China, mas se ele fosse denunciado, seria preso e enviado de volta à Coreia do Norte. Depois de 2 semanas, sozinho, ele conheceu um missionário que lhe ofereceu abrigo. Mas ele temeu, achando que o missionário fosse, na verdade, um sequestrador. Apesar disso, foi com o missionário para o abrigo, mas pensando, olha o que é o pânico, pensando que fariam algo com ele, que lhe dariam remédios para dormir e o levariam para um local desconhecido, ele fugiu. Na realidade, ele diz, cito palavras do Timothy, na realidade, aquela foi a primeira oportunidade que Deus me deu, mas eu não entendi. Na época eu não sabia da existência de Jesus e fugi da oferta dele. O missionário queria oferecer Jesus, na verdade estava já oferecendo Jesus para esse garoto, mas o garoto não entendeu. Fugiu da casa segura, e foi preso ao tentar passar pela fronteira da China com a Mongólia. Foi mandado de volta para a Coreia do Norte. Apesar das coisas terríveis que ele viveu, de novo conseguiu fugir para a China. Dessa vez lá ele foi para uma escola americana, em busca de ajuda para entrar num país democrático, mas acabou novamente na prisão. Lá na prisão ele conheceu um sul-coreano, na prisão na China. Um sul-coreano que possuía uma Bíblia. Timothy sabia que se voltasse para a Coreia do Norte, provavelmente seria executado ou enviado para um campo de trabalho forçado. Ele conta, eu chorava todas as noites. Então esse homem me perguntou, que me deu a Bíblia, por que eu chorava? Eu expliquei a situação e ele me disse para ler a Bíblia. Na época, eu nem sabia o que era isso. Ele também me ensinou a orar. Eu lembro de dizer amém ao final de minhas palavras. Deus, eu não quero voltar para a Coreia do Norte. Amém. Eu não quero ser morto. Amém. Eram orações muito simples, diz ele, puramente por sobrevivência. Ele achou que alguém o tiraria de lá da prisão, mas nada aconteceu. Aí ele diz, então eu desafiei Deus. Se ele realmente existisse, que me tirasse da prisão e me desse liberdade. Se ele fizesse isso, eu daria todo o meu coração e minha vida a ele. Mas se eu fosse mandado para a Coreia do Norte, eu o negaria. Eu fiz essa oração até o momento em que saí da prisão. Depois de algumas semanas na prisão, ele foi chamado. Apesar de achar que eram oficiais norte-coreanos que o levariam de volta para seu país, foi informado que seria deportado para as Filipinas. Mas por incrível que pareça, então ele sai da prisão para uma deportação para as Filipinas. Por incrível que pareça, conta nos Portas Abertas, aquela era a resposta às orações de Timothy. Por não ser alguém relevante ou com contatos políticos, aquilo só poderia ser um milagre. E aí o garoto diz, desde que meus pais me deixaram, era como se o meu coração estivesse congelado. Mas após sair da prisão e lá nas Filipinas, ele serve ao Senhor. Após sair da prisão, eu descobri quem eu sou. E quem o libertou foi o Deus a quem ele clamou.
foi Jesus. Após sair da prisão, descobri quem eu sou e o que é de fato importante para mim. Eu continuo me esforçando, ele diz. Afinal, eu disse a Deus que daria toda a minha vida para Ele. Mesmo assim, quando cheguei a um país democrático, eu não queria falar nada sobre a Coreia do Norte. Ou seja, ele não queria nem contar o seu testemunho de libertação. Ele diz: eu tinha muitos traumas e achei que nunca compartilharia a minha história. Mas Deus derreteu meu coração. Agora esse garoto pode contar que depois de ler a Bíblia, depois de orar, Jesus o libertou. Só por isso Timóteo pode dar o seu testemunho. O Cristo que é verdade tira o ser humano de diversos tipos de prisões. Você está na prisão do medo. Estes dias são dias em que o medo está sendo promovido, né? É a campanha do medo. Tema, apavore-se. Fique histérico com medo, esconda-se. De preferência, vá para dentro de um buraco no fundo do abismo. Jesus te liberta do medo. Mesmo. Jesus liberta. Dúvidas, meu Deus, o que será o futuro? A Bíblia diz que o coração daquele que confia no Senhor não temerá maus rumores. Pastor, há a possibilidade de toda essa confusão na Europa se tornar uma guerra de proporções muito maiores? Sim, evidentemente. Isso é um dado. Esperamos que não. Mas mesmo se isso porventura ocorresse, lembremos de Corrie ten Boom. Olhar para dentro de mim e ter medo, algo assim, né? Olhar em volta, só confusão. Olhar para cima. Essa é a solução. Olhar para cima e ter fé em Jesus. Fé em Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.